Bem, paz e bem, senhor presidente veneziano Vital do Rego, saudações aos demais senadores, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo no trabalho sempre muito atencioso e profissional da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, o que eu vou falar hoje era o que eu falaria ontem se nós tivéssemos tido sessão. Infelizmente, por uma deliberação que eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e faço novamente um apelo ao senhor, segundas e sexta-feiras faz parte da atividade parlamentar o parlar. E ontem nós não tivemos essa oportunidade de parlar, eu vim aqui especialmente para falar, mas infelizmente por uma medida que foi tomada de uma resolução no ano passado, só pessoas da mesa podem abrir. Então, eu fiz um apelo ao presidente. São 200 anos do Senado. Eu espero que a gente possa efetivamente ter uma mudança nisso aí, voltar ao que era, para que a gente, 3 senadores, possam abrir a sessão não deliberativa. Isso é bom para a democracia. Mas eu venho falar hoje da marca histórica que foi os 10 anos da Lava Jato. Domingo foi o dia que o Brasil amanheceu com essa, não podemos dizer que é celebração, porque os 3 poderes da República, especialmente a nossa Corte Suprema, deram o golpe de misericórdia num ideal de justiça que movimentou milhões de pessoas indo para as ruas acreditando que a justiça poderia ser para todos nessa nação. Que empresários poderosos, que políticos poderosos, mas também corruptos, pagassem de acordo com o que manda a lei. E há 10 anos, no dia 17 de março de 2014, ao ser cumprido o mandato de busca e apreensão pela Polícia Federal, num posto de combustíveis em Curitiba, usado para movimentar grandes valores de forma ilícita, tinha início aquela que seria a primeira das 79 fases da Operação Lava Jato. Começou em Curitiba, mas repercutiu nesse posto em Brasília e em vários estados brasileiros e lavou a alma dos brasileiros naquele momento, porque grandes valores de forma ilícita tinham sido ali movimentados aqui no Brasil. Em quase 7 anos de funcionamento, senador Jorge Seife, essas 79 fases envolveram 195 denúncias. É bom que o brasileiro grave isso, porque é um símbolo positivo do país, do enfrentamento à corrupção e à impunidade. Eu estou aqui hoje, nessa tribuna, inspirado por um trabalho de horas, de anos, de noites mal dormidas, de funcionários públicos, servidores públicos exemplares dessa nação. Foram 244 ações penais, 1921, grava isso, mandados de busca e apreensão, 560 prisões, 981 pessoas denunciadas. Foram 278 acordos de colaboração e leniência em que obteve o compromisso de devolução de 22 bilhões de reais, B de bola e de índio, dinheiro roubado do povo brasileiro que voltou graças a essa operação, a essa força-tarefa que envolveu tantas instituições renomadas, tantos trabalhadores, servidores públicos exemplares. Relatórios do TCU, senhor presidente, apontam que os prejuízos causados à Petrobras, apenas a Petrobras, chegaram a 29 B de bola, índio, bilhões de reais. Só mesmo uma grande empresa de petróleo é capaz de suportar um rombo tão grande e não quebrar. Olha que país fantástico que nós temos. Foi vilipendiado, foi saqueado. E as mesmas pessoas voltando à cena do crime agora. E o país se sustentou.
Tanta eficiência só foi possível pela sinergia entre o Ministério Público, a Polícia Federal, o COAF, além de um juiz de primeira instância, austero e corajoso, que hoje é nosso colega aqui, senador Sérgio Moro. No auge da Lava Jato, provas incontestáveis fizeram com que dezenas de empresários e políticos muito poderosos fossem pela primeira vez parar na cadeia, incluindo um ex-presidente da República condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias no ano de 2018, por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Para termos, senhor presidente, uma pálida ideia do que foi a sangria do chamado Petrolão, basta citar o caso de Pedro Barusco, um gerente do 3º escalão, que em colaboração premiada devolveu, quem tiver em pé, sente-se, devolveu 500 milhões de reais, R$500 milhão, um gerente do 3º escalão da Petrobras. Acorda, Brasil! O esquema foi tão volumoso que uma das maiores empresas do país, a Odebrecht, precisou criar um departamento específico apenas para administrar o pagamento de propinas aos políticos corruptos aliados do PT. Nada pode ser mais degradante para um país, pois trata-se da institucionalização da corrupção em todas as estruturas. A Lava Jato foi destruída por uma sequência de ações tomadas por alguns ministros do STF e, infelizmente, aceita sem reação pelos demais. Começou com o julgamento dos mais vergonhosos da Suprema Corte, quando, em 2019, por 6 votos a 5, decidiu pelo fim da prisão em segunda instância. O mesmo tribunal que apenas 3 anos antes tinha decidido exatamente o contrário. O que ocorreu no Brasil em tão pouco tempo para justificar mudança tão grande em algo tão relevante? A resposta a essa pergunta foi dada muito rapidamente com a suspensão da condenação de Lula por questões meramente técnicas, com a transferência dos processos para outras comarcas. A partir daí, uma sucessão de vergonhosas decisões anulando acordos promovidos pela Lava Jato para a recuperação de bilhões de reais, onde as empresas beneficiadas eram simplesmente réus confessos, como a JF e a Odebrecht. Além do mais, o sistema corrompido e corruptor deseja, não para por aí não, deseja a vingança contra aqueles que ousaram enfrentá-lo. Um dos procuradores mais atuantes da operação, Deltan Dallagnol, foi eleito deputado federal pelo Paraná em 2018 com 349 mil votos. Pois não é que o TSE, num julgamento que durou exatamente 1 minuto e 6 segundos, decidiu na velocidade da luz pela cassação do seu mandato. O relator foi o ministro Benedito Gonçalves, o mesmo que no dia da posse de Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes dizendo: missão dada é missão cumprida. Permite uma parte? Claro, senador Sérgio Moro, se o presidente me permitir fazer a conclusão em mais 1 minuto e meio. Não é só observar o tempo, senador Moro, que ainda tem à disposição dos 10 minutos e dentro dele, para que nós não extrapolemos, afinal temos outros oradores. Mas Vossa Excelência sempre é comedido. Vou registrar rapidamente aqui, primeiro agradeço, foram os 10 anos da Lava Jato, e dentre os vários números, vou citar um para não ser cansativo, são 6 bilhões de reais que foram recuperados pela Petrobras por conta das investigações de casos da Lava Jato, isso em nota oficial que a Petrobras emitiu há algum tempo atrás. Hoje essa nota sumiu até do site da Petrobras, provavelmente porque não está muito concetânea com as ideias da nova direção, né, da Petrobras. Pelo menos não a encontrei. Mas são 6 bilhões de reais. Agora, o que a gente fica chateado muitas vezes é quando se vê, até nessas comemorações dos 10 anos, a reclamação quanto aos excessos, né, os supostos excessos da Petrobras. Isso sempre é colocado em abstrato. Nunca se aponta qual foi o excesso específico: prender bandido, prender gente que roubou o erário, recuperar dinheiro público para os cofres públicos que faltam
empreendimentos. Hoje nós abandonamos por completo, senador Girão, o Brasil, o combate à corrupção. A gente vem aqui, fala, denuncia, chama atenção para esse tema, e eu tenho certeza que a verdade sobre a Lava Jato vai ser resgatada pela história e que a gente ainda vai recuperar o bom caminho de combate à corrupção. Porque uma coisa a gente sabe, o que faz um país próspero, acima de tudo, são a qualidade das nossas instituições. E não existe um país que possa prosperar, que possa se desenvolver, se nós não tivermos instituições fortes, nas quais se pressupõe que a corrupção é errada, que a corrupção é um crime, que a corrupção deve ser combatida. Não como uma missão religiosa ou coisa parecida, mas porque é um dever legal e que roubar é errado. Não porque a corrupção, resolvendo o problema da corrupção, resolvemos todos os problemas do país. Não. Tem que ser resolvido. Senador Sérgio Moro. Vários problemas têm... Já termino, presidente. Pois não, porque já se passaram 3 minutos. Só para que nós coloquemos, e eu, faltando 1 minuto e 11 segundos, eu ponderava a Vossa Excelência, que tem todo o direito de pedir o à parte, e evidentemente quem está concedendo mais ainda, mas para que nós não fujamos, porque senão terminamos por desconhecer o que regimentalmente nos é exigido. Estou encerrando, presidente. Encerrar, se eu puder terminar, eu agradeço. Não porque resolver o problema da corrupção vai resolver todos os problemas do país, mas é um passo necessário. E se a gente abandona essa luta, nós não vamos chegar a lugar nenhum e vamos descumprir o nosso dever com a população de fazer um dia esse Brasil um grande país. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria só no 1 minuto e meio, se o senhor puder me dar, para encerrar aqui esse pronunciamento, que eu considero histórico no momento de 10 anos da Lava Jato. A reação do crime, senhor presidente, está muito claro, nesse momento que a gente está vivendo agora. Enquanto isso, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, organização criminosa, evasão de divisa, formação de cartel, foi beneficiado com a prisão domiciliar no conforto de suas luxuosas mansões. Todo o ocorrido levou à Transparência Internacional, organização de que, desde 1995, acompanha e mede a percepção da corrupção em 180 países. Fez rebaixar agora o Brasil para a 96ª posição no ranking. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, que foi justamente o êxito dessa operação que me inspirou. Essa operação de um legado histórico, uma das principais que me levaram a disputar pela primeira vez na vida uma eleição em 2018. Eu acompanhava cada fase da Operação Lava Jato como um bom brasileiro, querendo que a justiça fosse para todos, vibrando em cada etapa. E eu digo para o senhor, para encerrar nesses 40 segundos, vivemos tempos muito difíceis, de completa inversão de valores. Mas eu quero dizer que não perdi o meu otimismo e minha esperança para um dia retomarmos o espírito da Lava Jato ao combate sem tréguas à corrupção e à impunidade. Verdadeiro câncer em metástase. E nesse dia, que espero que não tardará, vamos retomar o caminho para a construção de uma nação, não apenas próxima, mas para que seja referência em justiça e moralidade. Eu encerro com as palavras de Ulisses Guimarães. Só isso. 10 segundos, não precisa nem isso tudo. As palavras de Ulisses Guimarães em 1988, no dia da promulgação da nossa Constituição, senador veneziano Vital do Rego, lhe agradecendo demais pela benevolência. Olha a frase que ele falou, hein? A corrupção é o cupim da República. Não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube. Eis aí o primeiro mandamento da moral pública. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nossa nação e que possamos trabalhar no limite das nossas forças para que esse tempo sombrio passe, esse tempo de trevas, e que o Brasil volte a trabalhar com ética para o futuro dos nossos filhos e netos. Muita paz. Obrigado, senador Girão. Senador Isalci Lucas, e para que nós finalizemos, o senador Zequinha ainda está inscrito. Não estou
tolhendo a sua palavra, não, senador Zequim. Senador Isalci, senador Zequim e senador Seife. Senhor presidente,